So that's, again, playtesting. Go check it out. And now we're gonna go head inside and see what Andrea's doing. I think she's busy. So she looks a little too busy for me. But look at all those people in there sitting down, hanging out, getting ready for the show. EA Play is only a few minutes away. And that is what's happening inside the Palladium. But I want to learn a little bit more about the Palladium itself. And that's why I found my man Dylan right here. Dylan, how you doing? How you doing, brother? All right. Tell me about the Palladium. What is it about this venue that makes it so special and keeps EA coming back for each EA Play? The Palladium opened in 1940. The opening night, Frank Sinatra was an opener on the bill. And not even the closer? Estamos ao Was vivo. the opener? Opening. So since then, about everyone's played here. Rolling Stones, Nirvana, Prince, Elton John, lately Jay-Z, Justin Timberlake, Dave Chappelle filmed a special here. So about everything in between. And then last year, EA came in for the first time, transformed the parking lot, the venue, blew it up even more this year. And so now we have this festival here with gaming, music. It's a great time. Awesome. And so what is it about EA Play that excites you the most? I just like the transformation of the venue. We take over the whole block, close down streets. There's thousands of people that come through, have a good time. They have A-list talent that come and play concerts at night. It's a really good time. Awesome. Well, thank you so much, Dylan. I appreciate it. Thank you. That's a little bit about the Palladium. And now, let's head inside and check out the show. Todo. Fun Zone. Beleza. She told me to rap. I was rapping. We're still going. Or not rapping. We're still... I was lied to. Welcome to the Family Fun Zone, my friends. This is where you can get all your real racing action on. It may be a mobile game, but say perhaps you'd like to play a game in a race chair with a steering wheel. There are 4 stations. Look at this guy's jumping the stage. He's like, I'm ready. I'm jumping in live. No pressure, but the camera's on. There's a ball pit over here. There's food over here. We're going inside. Let's head inside and check out the show. E vai começar. Eita, BF5, Star Wars, FIFA. Eita. Daí é o Anthem. Oh my gosh, how cool is that? So that was Anthem. We're going to talk about that a little bit later in the show. But welcome everybody to EA Play. I'm Andrea Renee, and while you might recognize me from the gaming community, Play. I'm kind of a new face around here. So this year, EA wanted to change things up because they know that I'm both a gamer and a fan. So they invited me to come and host the show. And I think this year is going to be a lot of fun, you guys. I hope you're ready because we're about to kick the press conference off. But before we do that, EA Play is more than just the show you're about to watch. Right behind these doors, there is a fan fest outside, and it is huge this year. It's a full 3-day gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world who are going to be capturing, streaming, and getting their first impressions of the games that we're going to be showing off here today. But before we can get to that, we've got some reveals, of course. We're going to kick things off with a look at Battlefield 5 multiplayer. Now, I know Trevor Noah gave you the first look. Yeah, we can clap it up. Battlefield. Last month, but we've got some new stuff to show you today. Then we're going to move on to FIFA 19, and boy, do they have some big news, you guys. Any World Cup fans? You guys excited? Yeah, it's going to be awesome. Then we've got
2 new indie games to share, and then I'm gonna come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. And of course, yeah, we got the woos for Anthem. I'm into it. You want to do this with me? Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the secrets at once, right? Well, give him a break. He needs to just enjoy the show. So without further ado, let's get things started. Eita, BF. Right, it's time to kick this thing off. It's been 2 weeks since the reveal of Battlefield 5. And you know what? It's been exciting, there's been a lot of speculation, and so many brilliant remixes of a reveal trailer. But there's also been lots and lots of questions from the community. And we've heard you want to see more gameplay innovations. You want to know how customization actually works, and you want to know more about our take Tem Kratos no BF de novo. So today, we'll show you more gameplay and why this is the deepest and most immersive Battlefield yet. It certainly is. You will be able to dive and smash through windows to surprise your enemies. Eita, na neve. Where previously defenses were stationary, you will now be able to move these weapons around on the battlefield and gain advantages. And our renowned destruction system is back and more impactful than ever. Nossa. So, well, you can't really hide from those pesky tanks anymore as they come chasing you Não vai forward, sobrar as casa they sobre rip casa through those agora. buildings. And you will now be able to customize your soldiers, your vehicles, and your weapons, not only for the gameplay, but for the looks, as part of our portrayal of the Second World War. And that's just the tip of the iceberg in Battlefield 5. You're going to see a lot more of our new gameplay systems here at EA Play from our community. So let's talk about our single player in War Stories. Yes, let's do that. So we want to tell you about those untold stories that got us excited to start with on this game. It's about what you will see is really those moments of human heroism. O gráfico It de is BF about é witnessing padrão, né? the war through the eyes of the Qualidade men total. and women who shaped the world forever. Real and relatable people facing the brutality of war. We started off by an exclusive look at the Nordlys war story over at the Xbox briefing tomorrow. Thanks, Lasse. Something not to miss tomorrow. Vamos ter mais coisa So, along October, na conferência do is Xbox, just the hein? beginning. You will all go on an expanding journey through the Second Segunda Guerra World War. Mundial. No loot boxes, no premium pass. E sem o pacote premium. Todo o conteúdo disponível para todo mundo. Bring something new. And as part of that journey, after launch, you'll get something I know a lot of you have been asking for. It's Royale. O quê? It's Royale reimagined for Battlefield. So we bring those pillars of Battlefield with destruction, team play, vehicles into this new experience. So we will bring you experience that you haven't played before in Battlefield or anywhere else. But more about that later this year. So with that, it's time to show you what makes Battlefield so special. It's the unmatched intensity of our multiplayer sandbox, and this time, it's even more epic, fighting across multiple maps and modes. Welcome to your next Battlefield experience, and this is your first look at ground operations. And this time, even featuring music. Trilha sonora, como sempre. Fenomenal. Eita. Motor gráfico é o mesmo.
Mano, olha isso, velho. A pistola aí não vai fazer nada não, menino. Cara, Segunda Guerra Mundial, hein? Battlefield 5. Ikke en dråpe. Jeg elsker deg. E o modo campanha vai ser top, pelo visto. Vamos ver o primeiro gameplay amanhã na conferência da Microsoft. Quando eu era criança, sempre sonhei em tornar-me um campeão. Agora, FIFA. É preciso determinação e vontade de vencer. CR7. Até mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Esta é a tua oportunidade de te mostrares ao mundo. Tu és um campeão. Caraca, se eu entendi direito, o BF5 vai ter um Battle Royale, pelo amor de Deus. FIFA 19. Ó. That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football, where the world's best clubs compete and icons of the game like Gerrard and Cruyff cemented their legacies. The world's biggest league joins the world's game. And a special thanks to the legendary Hans Zimmer and LA's own Vince Staples for collaborating with us on the trailer. And I really love the trailer because it captures our epic vision for how the Champions League comes to life in FIFA 19. And Lena's going to tell you a little bit more about that. As Aaron said, the UEFA Champions League is an amazing addition for the game. It's where football's biggest heroes like Ronaldo and Neymar clash every year. And it's the place where champions rise. And you've been asking for this for a long time, and we are thrilled that it's here. And that's why we're bringing the Champions League across the game. There'll be an authentic Champions League tournament mode. Your club will chase this trophy in career mode. Alex Hunter will pursue Champions League glory in your story mode, The Journey, and in FIFA Ultimate Team, there'll be live and authentic Champions League content. And we'll share more details on that, along with all our other Ultimate Team features later this summer. And all that's just the beginning. As you know, the heart and soul of FIFA is gameplay. And this year, we're giving you the tools to control the pitch in every moment, from your tactical approach to the match to Fala each aí, Pedro Fênix, beleza? And we know how Hoje não estamos jogando, mas estamos acompanhando a feira mais importante aí essa coisa que a gente ama tanto, videogame. From hands-on tests with beginners to detailed feedback sessions with FIFA pros. And we're going to be sharing a lot more about gameplay throughout the summer, but what I can tell you right now is that the quality bar in gameplay was raised yet again this year. So we look forward to everybody experiencing the game on the hands-on sessions this week.
And also, of course, we're extremely excited for everybody to play it when we launch on September 28th. And that's our FIFA 19 news, headlined by the UEFA Champions League. But I just wanted to take a minute to pause and reflect. Standing next to this trophy is a little bit surreal. Eu também não curto, Pedrão. Tá aí, né? Vamos acompanhar. Passou o Battlefield agora há pouco, você acompanhou? And for your club, it's this one. The pursuit of Champions League glory. But for your country, Faz o gordinho tá suando, hein? Sei como é. The World Cup. Opa, World Cup. And with the tournament starting in just 5 days, we're excited for the world to compete for it in FIFA 18. As you can imagine, all of us on the FIFA team can't wait for the start of the World Cup. And we want to celebrate with FIFA 18 players, which is why we've just updated the game with a free World Cup experience on PlayStation 4, Xbox One, PS, PC, and Nintendo Switch. But you can take Ronaldo and Portugal to their first World Cup victory. Or you can write your own story with some great nations who didn't qualify this year. Relaxa, daqui a pouco vai ficar gravado aí, você assistir do começo. Reality for your home country, like mine, Iceland. Who would have thought that a nation of only 350,000 people would ever qualify? And you can feel their excitement. Apologies to any England fans in the room, that might still sting. And Lena isn't the only one who's excited. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. But we don't want to stop there. We want to invite everyone to come and join the celebration. So I'm pleased to announce that for a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4 and Xbox One and on PC through Origin Access. Yeah, you can download and play the entire game right now for free. Yeah. Quem tiver o EA Access vai conseguir testar aí com antecedência o FIFA. Aquelas 10 horas de teste padrão. O da Microsoft é amanhã, Pedrão. A gente vai estar acompanhando também. Amanhã, 5 da tarde, se não me engano. Plenty of FIFA 18 content centered around the World Cup, and we'll bring you all the details on FIFA 19. But in the meantime, let's all enjoy the World Cup. Thank you, and auf Wiesbaden! Não sei, mas parece que os FIFAs não mudam nada de um pro outro. Pelo menos a parte gráfica é sempre o mesmo. Não que eu esteja criticando por preferir o PES, mas... EA Sports, FIFA 19. You know, the FIFA community never rests. 20 million people from 60 countries playing in competitive leagues this year. Well, the FIFA team never rests either, bringing the Champions League and the World Cup and so much other greatness to FIFA this year. We can't wait for you to experience it all. We've got so much to do here today, but I want to welcome you to EA Play. It's our third EA Play and our second one in Hollywood, and we couldn't be more excited to have you with us to share all the games that we have to show you. We've got lots to do, but before we move on, I'd like to share just a couple of things. The greatest disruption to the consumption of entertainment media in the last 5 years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching TV, listening to music, reading books has never been easier. And we believe that disruption is going to have a profound impact on our industry in the next few years. And so over the last couple of weeks, you will have seen that we announced a new team from Israel has joined Electronic Arts to help our investors to extend our thinking and extend our pioneering into this cloud gaming world. For many people, that's going to mean extending the experiences they already play on our partner platforms. For others, it's going to mean new games and new modalities of play across a whole variety of platforms. O legal daí é que a maioria dos jogos está em todas as plataformas, inclusive mobile, né? So this week we've got a tech demo running. All of our games streaming in HD from the cloud
to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. Now, it's not quite ready for full market prime time yet, but it is a promise of what we hope to bring you in the future. The second part of that, of course, is subscription. And we started subscription a number of years ago, and many millions of you have signed up and experienced the joy of being able to have full access to a great catalog of games. Today, we're announcing Origin Access Premiere. So 3 things you need to know about it. Origin Access Premiere will bring you all of our new PC games, starting with Madden NFL, back on the PC for the first time in over a decade. Oh, maybe. Then FIFA 19, Battlefield 5, and of course Anthem. And there'll be many more titles in the years to come. Second, you get access to the Vault, our library of over 100 games from EA and other publishers. Aparentemente é um serviço novo que vai ter acesso a todos os lançamentos deles, hein? That's a little later in the year, but if you want to get started right now and Mas Origin experience Access the Premiere, benefits and imagino que joys seja of no PC. subscription, come in and play a free trial of Origin Access, our base subscription, this weekend. Thank you and have a great show. É isso mesmo, pro PC. Qual jogo eu mais aguardo pra E3? Cara, eu tô na expectativa do novo Halo, Forza Horizon 4 e por enquanto só. Mas aparentemente parece que vai ter alguma coisa sobre Gears of War, mas não dá pra saber o que vai ser. Eu ouvi em algum lugar alguém comentando sobre, parece que algum vazamento lá dos insiders da Microsoft sobre 3 jogos de Gears of War que vai aparecer. Eu não sei o que vai rolar. Traduz aí pra nós, mano. Eu não sou tão bom não, o Xbox Game. Eu consigo captar o nome dos jogos, eu vou comentando. I mean, someone's super excited about that man on PC, right? Yeah. So, you guys may have seen that Vince was Eu fico imaginando o preço desse serviço aí pro PC, cara. Para ter acesso a todos os lançamentos, imagino que seja caro. I mean, we're not ready to show all of our stuff yet. We're working on a bunch of stuff. It's amazing. The teams are kicking ass. But we wanted to bring a little tidbit. So we've been working with Lucas on getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it right now. Oh, you guys got any guesses? I bet you the internet is going wild right now. I hope so. So the Star Wars name is Jedi Fallen Order. Woo! Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order. Yeah, so it kind of gives you some idea that you'll be playing a Jedi. Será que a gente vai ter mais alguma coisa sobre Star Wars? Yes. So Vince, you got anything else? Well, it takes place during the dark times. Trying to be a little vague here, but when the Jedis are being hunted, so it's gonna be spectacular. Que venha Gears of War 5, vai ser foda. O Gears cara, Gears, Halo e Forza não tem como ficar ruim. Cara. Qualquer jogo desses 3 que lançaram vai ser sempre muito épico. Por mais que nossos amigos do lado azul fiquem falando, mas só tem esses 3. Cara, são 3 franquias consagradas. Vai sempre sair, todo ano vai ter, não tem pra onde correr. Claro, além deles vão vir mais. São as 3 principais aí. Agora eu te pergunto, quais são as principais do outro lado? Ah, vai ter um novo Ori, verdade. Sorry to dash any hopes. But now that we know, we can set expectations. We're all going to be amped up, and hopefully we'll hear more from you maybe next year. Oh yeah. Well, Vince, it was great to see you. Thanks for stopping by the show today. We do have a little bit more news on Star Wars, so I'm going to toss it over to Dennis. Ah, essa música. Hello there. My name is Dennis. I work at DICE Fala aí, on Star Wars Battlefront 2.
I'm really happy and excited to be here today, so thank you so much for hanging out with me for a little bit. So, we launched our game in November of last year, and clearly we didn't A gente quer trailer, quer gameplay, né, não, o Xbox Game. Sprinting like we really wanted to, we had to take a step back. Caramba, o Battlefront 2 já saiu, a galera já parou de jogar, e o pessoal vai querer lançar mais conteúdo. So we decided to completely overhaul our progression system and add a bunch of new character cosmetics for players to collect instead. Novos personagens. So from there, we added a new hunt mode inspired by the original Battlefront games that I loved personally, starting que cara with the feio. Ewoks on Endor. Opa, ó os Ewoks. Thank you. It turned out to be by far the most popular Mas os ursinhos aí é treta, mano. the team loved building Ewok Hunt. So, as you might know, we're currently in our Han Solo season with content from Han the Solo? movie coming next week. Será que é o novo? By the new planet Kessel, a really dangerous place, and it features E vocês, curtiram algum Star Wars aí, desses Battlefronts últimos que saíram? forward a little bit. Sou muito fã da franquia, mas os últimos jogos aí eu não curti muito não. Tô esperando sair o Battlefront 2 no EA Access pra jogar. Ah, é conteúdo a respeito do novo filme, do filme do Han Solo que tá nos cinemas aí. And looking ahead a little bit more, we will also be delivering a new large-scale multiplayer sandbox experience focused around capturing command posts and attacking and taking out capital ships. But that's not all. We know that you have been asking for new heroes, villains, and planets from Pois é, cara, a certain era that features eles falam dos nossos Halo, Gears e Forza, mas do outro lado é a mesma coisa, de sempre. God of War, Uncharted, tem 5 Uncharted do outro lado. Tem, aí tá indo pro 4º God of War. Teve um Last of Us, os caras estão enrolando pra soltar o 2 já faz 3 anos e até agora nada. So let's talk about the heroes and villains. First, let me introduce the most powerful droid. Halo 6, né, o Xbox, quer dizer. O 5 a gente já tem. General Grievous. And yes, he will be going up against my own personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Ó, Obi-Wan, aí sim. Rise 2, opa. Se vier é bem-vindo. O que mais vocês curtem aí, os exclusivos do nosso lado? Sunset Overdrive? Estão esperando um segundo jogo? As well as someone to bring balance to the Force, Obi-Wan's unruly Padawan, Anakin Skywalker. Ó, Anakin Skywalker. The team at home is extremely excited to be building all of these cool things. EA and DICE are committed to Rise 2 ia fazer muita gente comprar o Xbox. Cara, eu não sei se a galera compra tanto assim por jogo. Concordo, pode ser um dos motivos, mas não é tão levado em consideração assim. Porque senão, as contas lá da galera da Mil Grau estão certas, cara. Você tem 80 milhões de PlayStation para 5 milhões de God of War vendido. Isso aí não bate. Ó o Bolsonaro, tá aí, ia perdendo a live. Passou perto, hein, Bolsonaro? Cara, mas que joguinho é esse? Eu já vi esse personagem em algum lugar, mas não joguei. Vocês conhecem? Unravel, acho que alguma coisa assim. Bolsonaro, a gente tá assistindo a E3, cara. Novos jogos, lançamentos, jogos antigos, serviços. Essa é a conferência da Electronic Arts. Hi, it's really good to see you. Cara, fala pra mim, esses aí seriam o emprego dos sonhos de muita gente, hein? Só mexer com videogame, cara. Olha que da hora. Eu vou fazer pipoca. Boa. In our new game, we tear that bond up right at the start. You lose everything, including your spark.
Caralho, vocês usam o Mixer? Are at their darkest, you find hope. And you form a new bond. And your spark Melhor que cinema. is rekindled. Eu tive que colocar a qualidade mediana ali pra não travar, mas So welcome a gente tenta. to Unravel 2. Ah, Unravel, isso mesmo. Unravel 2. Eu não joguei nem o primeiro ainda. It's a game Vocês conhecem about esse jogo? fresh starts and second chances. These two little souls who refuse to give up and who build something new and beautiful together. And the whole game is inspired by that spirit of optimism. Principalmente se ele for um dos melhores jogos. You see, Pelo menos meu sonho é, Marcão. Pois é. with two characters. You can play it Pedro Fênix não usa o Mixer. co-op with a friend, but there's always two Nossa, esse aí é bom. É sharing indie. one yarn. E é o 2. Ah, já jogou. Cara, eu nunca joguei, mas e aí? Fica a dica. This Ah, será que vale a pena? It's quite different from the O first. que você me diz? It's both Já fez friendlier 100%, and more aí challenging, sim. but above all, it's a lot more playful. And we think it's a worthy success. Cara, você olha o cenário do jogo, tá muito bonito, mas So I brought some help. Não So sei. please welcome Michael to the stage. He's a producer at Coldwood. Ó, vai rolar uma gameplayzinha? Haha, olha onde é que ele tá jogando. Chutem onde que ele tá A jogando. little bit of what I'm talking about how you can play the game in co-op with yourself, essentially. Ó, vai rolar um co-op. Quem tá vendo aquele controle branco ali, ó, sabe de que console que é? So this wasn't prepared. There we are. So when you're playing it by yourself, you can essentially pick up the other character and carry them along. Ó, já tá through the saindo, more Bolsonaro. Falou, fera. fast-paced segments of the game. And we Ah, actually vê se tried volta to aí. include a bit more of those because we figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like thrill and danger and kind of. Eu acho que não tá no Game Packs, perdão, porque se eu não me engano ele tá no EA Access. Se eu não me engano. O primeiro, pelo menos. And then when you get to the more puzzly areas like this, when you're problem solving, you can split apart into two and switch back and forth between the two characters because that's how we've essentially designed all the problems and puzzles of the game, that you're always working together and helping each other out and utilizing this bond between you to overcome any obstacle that you come across. So I guess I'll jump in at this. Você tá no grupo aí, Felipe? So I'm gonna be the red one. Okay. You'll be the blue one. I'll be blue. Agora tá. Ó, tem um modozinho co-op. Cara, deve ser muito legal pra você jogar em casa com a família. É tipo o jogo Foguinho e Água. Cadê os exclusivos? Exclusivos de que lado, Xbox Gamers? Fala aí pra nós. Porque na Electronic Arts só vai rolar multiplataforma. Os caras estão fugindo da galinha, mano. Olha isso. Cara, é um joguinho plataforma. E pelo que eu vi, tem que ter uma certa coordenação entre os dois players aí. Tá vendo que eles estão amarrados? Got it? Oh, very nice. Jogo de PC que tem gelo e fogo e... Cara, não faço a mínima ideia. Oh, sweet, well done. Ó, tá vendo? Parece que tem que ter uma coordenação entre os dois jogadores, ó. I'll sneak up here. Okay, your turn. Yeah, look at me. There you go. Keep him up with flow. Carioca, tá me ouvindo aí? Now I'll go. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Alright. I'll pull you up. There you go. Now we can breathe again. Caramba, joguinho foda. Ah, cara, ó. É uma galinha, mano. Eu não sei, eu não sou muito fã desses joguinhos. So that's a quick little look. Mas, por exemplo, o Cuphead eu ainda não joguei. E o pessoal fala que vale a pena. Yeah, I really hope you like it. And
before I go, I just want to send some love to the team back home, because working on this game has been a completely amazing team effort on so many levels, and everybody has worked so hard. So there's a bunch of us from Coldwood here, and thank you to those, and thank you to everybody back home. Parece que o principal que rola ali é uma coordenação entre os dois jogadores. É, cara, é um joguinho bem Nutella. Não sei, a gente tá julgando sem jogar, né? De repente podemos estar cometendo um pecado aí. O jogo pode ser bom. Jogue com amigo. Esse jogo foi feito à mão. Ah, então, cara, é estilo obra de arte. Imagino na mesma linha do Cuphead. Aquela história, você tem que ser bem sensível para jogar esse jogo. Thank you, Martin, and the brilliant team at Coldwood. The game is really strong. These guys have done an amazing job, and it's clear that they have a lot of passion. Já jogou God of War, Pedro? Joguei. Opa, eu não joguei o último, que saiu agora. Mas os outros três, joguei todos. Inclusive tem Play 2 ali, ó. Tem o Play 2, um Wii, um Nintendo 64. Dá pra gente fazer umas lives de jogos antigos. Eu joguei e quase chorei aí. Eu tô falando, tem que ter acessibilidade, cara. Back in 2015, we started on this journey with the original Unravel to seek out the most creative independent developers and bring them into the originals program. It's been our way of helping these creators bring their unique games to the world and to tell their stories. And last year, if you remember, Joseph Fares was up here on stage representing his team at Haze Light and The Way Out. And I think we all kind of remember that. A Way Out. E aí? E esse daí? O que vocês acharam? Alguém jogou? Eu não joguei ainda. Anyhow, in March that game caught fire. It's innovative, it's fun, and it's something fresh and new, and you all loved it. We saw over 2 million players in the first 2 weeks. Ó, 2 milhões de jogadores na primeira semana, hein? So stories like this drive our industry, and it's why we will continue to work with independent developers to help them realize their dreams. Which leads us to our next EA Originals title. From a little game. Você chegou a jogar alguma coisa desse A Way Out, Felipe? And I saw the game, I was instantly drawn Nunca joguei, to não. how personal this story was. It's one that carries a very powerful and important message. Esse aí, se eu não me engano, se você for jogar em dupla, só o primeiro cara precisa ter o jogo, o segundo não precisa. Bolsonaro, Dragon Ball é um anime? É um anime, Bolsonaro. Opa, que isso, fera. Você nunca assistiu Dragon Ball? Opa, acho que é jogo novo, hein? Thank you, Patrick. Qual que é a graça, minha criança? Vai tomar uma água. During the pitch, how enthusiastic Patrick was, and that afterwards, like our whole team, including me, we're super excited. It actually feels a little bit the same right now. I'm pretty excited, maybe a little too excited. Esse aí é multi? Esse que eles estão falando agora ou Xbox Games? Vamos descobrir agora. Thank you. We are Yomai, a small indie game studio from Berlin, and we are developing Sea of Solitude, or Sea of Solitude. The whole journey from the very first concept to actually becoming a part of EA Originals is simply amazing. Let me tell you more about. Já assisti, mas não sei muito sobre o anime. Cara, recomendo, pode assistir. É muito bom. They turn
into monsters. This is at the core of everything you will see, hear, and hopefully feel. Se eu não me engano, no YouTube, bom, qualquer site aí na internet você consegue encontrar Bolsonaro. And so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think as an artist, you process your emotional world by letting it out and putting it into your art. I'm still amazed how like the concept seems to just float out. Tô achando que é outro jogo para pessoas sensíveis, hein? I think this is also Sea of Thieves zumbi. instantly connect with the game because it's not a made-up story, even though that it takes place. Olha o barquinho Corvette aí. In SOS, we try to show how people experience different kinds of loneliness, but also how outsiders, friends, and families see those who struggle. We achieve all this in playful ways so that players who want to simply enjoy a fantastic experience can do so. But player who wants to look a bit Tá, tô vendo água, cidade e um barquinho. Que mais? Emotional world beneath it all. Sea of Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the dark. Alguém mais aí não assistiu Dragon Ball além do Bolsonaro? Worthlessness turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Ultimately, the goal is to bring all those emotions. O jornal mostra as ruas de São Paulo alagadas. Opa, tem um bichão ali, ó. Vocês estão vendo? Meu Deus, mais um megalodon a mais. Chega disso. Na conferência da Xbox no Mixer vai dar prêmios. Isso, boa, o Xbox Game. É verdade. Quem tiver com uma conta de Xbox e tiver logado no Mixer na hora da transmissão, vai ganhar prêmios. Ano passado eu ganhei, se eu não me engano, aquele Hair Replay completo e um outro conteúdo de Forza, essas coisas, Gears of War. Se eu não me engano, no Forza eu ganhei um uniforme do piloto do Gears of War. Eita! É realmente mais um jogo para pessoas sensíveis. Minha net caiu, que raiva. É osso, Pedrão. Realmente não perdeu nada ainda. NBA? E aí, quem curte basquete? Esses NBAs são legais que você desenvolve a carreira do cara. Pega desde as partidas de rua até profissional. Pedrão gosta de basquete. Tem uns caras no nosso grupo que também curte, o Pedrão. O Rufus, o Léo. Podia marcar umas partidas de NBA ao vivo. NBA Live. Oh, o controle do Xbox aí de novo.
Os caras aí parecem que jogam bem, hein? Ó, campeonato de Maiden. Futebol americano, quem curte aí? É bom, hein? O game, se você me perguntar qualquer coisa, eu não vou saber da vida real, mas no game é outra história. RPG tem que ter. Será que vai rolar algum RPG aqui na conferência da EA? Se tivesse, acho que eles já tinham soltado alguma coisa, um Dragon Age, quem sabe? Mas aí acho que eles já tinham falado alguma coisa. Ah, cara, a maioria dos anos na EA se resume aos jogos de esporte e o Battlefield. Okay, baby, how you doing? Been good. You still recovering from that butt whooping? Wow, already starting. Okay. Hi, everybody. I'm Juju Smith-Schuster from the Pittsburgh Steelers. As you guys can see, king of touchdown celebrations. That's pretty fire. I like that a lot. As you guys know, this is Young Kid, Madden 18, Madden champion. Like, give it up for Young Kid. The Witcher 4, eita, aí seria muito bom, hein? Mas aí eu acho que vai ser na conferência da Microsoft se tiver alguma coisa da CD Red Project. Todo mundo aí conhece The Witcher? Ou só o Xbox Games? Padrão, Bolsonaro, quem mais estiver assistindo? When I was in high school, I was playing baseball, I hurt my arm. So then I picked up Madden, and at first I was really bad. I was getting blown out online, but I kept at it. I put more. Ô Felipe, você assistiu o começo lá, o Battlefield? Não, cheguei a pegar não. Não, mas não passou muita coisa diferente não. Peguei até ali o final lá do logo. Tá frio aí, Pedro? É padrão. Eu sou gordo, eu não sinto muito frio. Nunca joguei The Witcher. Pedrão, se tiver oportunidade, pode jogar, cara. Muito bom. It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final on TV and got blown out by all those losses. It made me gain a lot of mental toughness, and that's why I got this belt. That's awesome. That belt is so amazing. There's a lot of, bling on that belt for you. Well, today, EA Play, first look at the Madden 19 trailer. Super excited. It's going to be so fun. It's lit. I honestly wish I can stay right here and talk to you guys forever, but I'm not going to. Esse moleque aí parece que é o campeão do Campeonato Mundial do Maiden. Have a good day. Nossa, escrevi nunca com minha Nossa Senhora. Hã? Ah, tá, com M, é verdade. Ah, mas não pega nada não. Vai vir Battlefield de novo? Vai, Bolsonaro. Tem o Battlefield 5 chegando aí, na Segunda Guerra Mundial. Tô entendendo tudo, Pedro. Ô, Bolsonaro, põe as legendas pra nós aí. Ah, cara, o Maiden é o de sempre. Não muda muita coisa de um ano pro outro. O que deve focar é em gráfico, a melhoria, uma otimização, coisa assim. Ele, o FIFA, o NBA, o Hockey, todos. Se eu não me engano, todos eles usam o mesmo motor gráfico. Inclusive é o mesmo do Battlefield. Would you let the moment define you? Or will you define the moment? Hello, ladies and gentlemen. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this presentation a little bit E differently. FIFA, vai vir algo novo? Vai, também já passou. At a brand new mobile game in a Scalebound, será que vai ter? Xbox, eu duvido, cara. Michael, why don't
Eu acho que a novela Scalebound chegou ao fim, eu acho. Se bem que eu fiz um vídeo no canal, há algumas semanas, falando sobre alguém lá na Microsoft colocou de novo o Scalebound na tela da loja. E aí, cara, foi o suficiente pra hashtag Scalebound subir lá nos trending topics. Mas eu acho meio difícil ter alguma coisa. Vale a segunda, Pedrão. Enough talking about it. Let's get to this match. Absolutely. All right, ladies and gentlemen, we have an awesome matchup lined up for you here today. Fighting for the blue side of the room. If you could please give a cheer for one of the most formidable RTS players there is. Make some noise for In Control. Yes. É mesmo, me chama de segundo Pedrão que eu entendo. Ah, pô, tem um outro nick dele aí, ó, Fênix. A gente chama ele por esse. O que vai rolar aí? Partidinha de alguma coisa? Now, Mike, it's going to be a real clash of these gaming styles and the competitive backgrounds that these players have. It should be a great match. It really is. I can't wait. All right, are the Vai rolar um X1, hein? Get this thing going. Ready to go. I'm ready to go. Let's do it. All right, let's kick this off. Nice little strategy game for those of you out there. It's a good genre. I'm very excited for this. Será que vai vir um Battlegrounds 2? Não, cara, tá cedo ainda. Engraçado, não tem um brasileiro aí, né? Cara, a galera da Xbox 1000 Grau foi pra lá. Quem sabe eles aparecem num palco com o Fio amanhã. Ah, joguinho mobile. Só não entendi o que é isso. Right, let's see if he's able to create a 2-on-1. Is he able to get there? Looks like he's getting there. Here comes GDI with a Rhino. He's going to rip up those infantry. Bom, a gente vai achar muito brasileiro na BGS em outubro, cara. Inclusive a gente vai estar lá. Vocês conhecem? Nick and Knight with some attack bikes in the top. There he is. In Control placing the turret on the top right side to help cover that Rhino as attack bikes move towards the northwest. Cara, na verdade, acho que a maioria vai ser brasileiro, né? BGS, Brasil Game Show e tal. The most important objective on the map is to hold those control zones. Right, and In Control making a lot of progress to that far right side of the match. He's done a great job of holding that down with the turret, and now he's redeploying his vehicles to the south side. Como é que tá o áudio aí, galera? Tá de boa? Vocês estão conseguindo ver bacana aí? Economy ramps up, of course, we're seeing bigger, more powerful units come out. We have there the drill pod coming in the left side to help flank those some flamethrowers. Right, absolutely. Again, those are going to tear through those infantry. Yeah, and In Control brings out his first tank. That's going to be used to try and help push back. Que vergonha dessa aí. Cadê os jogos fodões? Já foi. O Battlefield já foi. Ah, tentou apagar, hein? He will have the missiles. We see it starts to point towards In Control's base. Let's see if In Control. Aí é jogos de esportes, Battlefield e Need for Speed. E na época o Dragon Age que era muito bom. Mas Dragon Age parece que morreu. Strategy holding those locations is so crucial as In Control begins to secure the northwest spot. Another tank's going to come out from Nick at Night to take it out, but now he's bringing out the pip to lock down that north position. This missile is very, very close to firing. Let's see what's going to happen. With another turret, In Control flanks. He takes the top that missile and then fires. Wow. Eita! And Nick at Night, one shot away from being knocked out here. As the next one will start to ready up in just a moment's time. In Control's very heady artillery forces. Cara, alguém pegou o nome desse jogo aí? Acho que eu não acompanhei. And we can see as more of Nick and Knight's forces move up towards that north position, those harvesters, of course, very crucial, very important to protect. Tá com cara de ser um Clash Royale de guerra futurística. Gosto de jogos de guerra, tá de boa, Pedro. Beleza. Ah, então o Bolsonaro é Battlefield, Call of Duty. Gosto de jogos de zumbis. Fênix aí, ó. Tá curtindo State of Decay, ô Fênix? Cara, eu ainda tô com sono da live de ontem. 5 horas pra achar aquela carniça daquele tubarão, mano.
scout out and see what your opponent is doing and make the proper response is so important in strategy. Absolutely. Nick and Knight cruising around, thinking about harassing those harvesters, coming around the far side for those rhinos. Looks like he's really pressing it. And when you see that missile is starting to get close to firing with 3 zones in control for Nick and Knight. Looking to set. Vai ter jogos de luta, será? Será que a gente vai ver um Mortal Kombat novo? O Mortal Kombat 10, se eu não me engano, é de 2016. 2018 eu acho que ainda tá recente para sair um novo. Street Fighter também é recente, o Street Fighter 5 acho que é do ano passado ou retrasado, se eu não me engano. The King of Fighter é com a concorrência. E foi fácil matar ele, né, Pedro? É, cara, quando a gente achou, até que a gente não sofreu tanto. O problema foi encontrar aquela carniça. Ainda não comprei o State 2. Pode comprar, cara, tá top. Ou compra ou assina o Game Pass, tá muito bom. E graças a Deus consertaram a maioria dos bugs do co-op. Saiu mais uma atualização aí do State. Já tem mais uma atualização? Vou botar pra baixar. Eita, a galera se empolgou com o míssil. Cara, o que eu curti até agora nessa conferência foi o Battlefield. Mortal Kombat 11 eu ia amar, melhor jogo de Mortal é muito bom, cara. Os caras nos últimos 2 que saíram, os caras acertaram a mão, mano. Ladies and gentlemen, what you just saw was the worldwide reveal of Command & Conquer Rivals. Comando e Conquista? Ah, brincou. Lembra do Comando e Conquista, Felipe, no Play 1? Lembro. In quick, competitive head-to-head matches that are fueled by skill and strategy. Now, Rivals will be coming to iOS and Android. Ah, então peraí, o jogo que os caras estavam jogando no celular é esse Comando e Conquista. O mobile lança pra console, a gente vai curtir. Só apareceu um jogo mobile, bom, eles comentaram desse Comando e Conquista, que é específico mobile, e todos os outros de esporte vai sair uma versão para mobile. Então você vai ter FIFA, NBA, Maiden. Opa! Olha lá, aparentemente esse é o trailer do joguinho que eles estavam jogando agora. Pra quem não conhece, Comando e Conquista é um jogo antigo do Play 1, cara. Eu não lembro se tinha pra computador, Felipe, você lembra? Não lembro não. Na verdade eu só lembro dele no Play 1. É de estratégia, estilo StarCraft. Não sei quem aí jogou StarCraft. É muito parecido. É o RTS que o pessoal fala, né? Estilo Age of Empires, Warcraft e tudo mais. E agora vão sair uma versão nova aí para mobile. Sim, essa é a CG. A gameplay era que os carinhas estavam jogando há pouco. Command & Conquer for a new generation. Now, before we close the show with a spectacular epic anthem, I wanted to share a few final things. I am blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet who come to work every day to create amazing entertainment. And what I can say about all of those teams and what I can say about us is that we are always trying to learn and listen and strive to be better. And so as you look at the 10 experiences that you're going to see today and as you play games this week, there's some things we hope come through. Engraçado, os trailers não parecem, cara, os caras meteram um CGzão lá pra chamar a atenção, quando você pega pra jogar, você viu que de gameplay no trailer passou um pouquinho, desculpa Felipe, não entendi. Nada a ver com a realidade do trailer. Os caras meteram no trailer no CGzão lá, você olha, nossa, que jogo top. Aí quando vai pegar, o joguinho mob e a boca. E a boca não, né, se você for parar pra pensar, é um jogo mobile, então tá valendo. Podia vir um jogo em primeira pessoa pra mobile, que nem esse aí. Podia. Qualquer coisa tá valendo. O que importa é ter jogos, jogos e mais jogos. É quase que uma propaganda enganosa, né, Xbox Gamers?
as much as we love making games, and as much as you love playing them, there's something that is even greater that we can do together. The power of this community when we come together to do amazing things is profound. Last weekend was the 3rd year of our Play to Give program, where we show the world how the power of play can be a positive force for social impact. Millions of you out there participated in 9 in-game challenges in our games, logging millions of hours in support of Play to Give. And to celebrate that, we contributed a Fortnite para Android, estou esperando. Não tem ainda, ô Bolsonaro? Eu achei que já tinha, cara. Acho que só tem no iOS, né? Representation and equality are not something we strive for, they are the standards. And where bullying and exclusion are not an everyday threat. These 3 organizations, the United Nations He for She, PACE's National Bullying Prevention Center, and Ditch the Label, and anti-bullying organization, all are doing great work, and we're proud to support them through Play to Give. And thank you for your support. Só tem para iOS, entendeu? And millions of you together doing immeasurable good because we love games. Thanks for being with us, and thanks para Android, sim. Ó, sim ou não? Agora vocês me confundiram. Entre em acordo aí, pô. Opa! Será que é o Anthem? Eita, agora a gente tá falando de jogo bom, hein? Vai me posicionar melhor aqui. Isso aí tá prometendo, hein? Gráfico top. Ah, e esse vai ser co-op, hein? Ô, Homem de Ferro, é você. O da Sony vai ser quando? Putz, eu acho que vai ser na segunda, Pedrão, se eu não me engano. Cara... A gente viu um pouco desse jogo na E3 do ano passado, né, Felipe? Pouca coisa. Sim. Os caras metendo um socão de plasma ali, velho. Caraca, me tremi todo. Opa. Quase, hein? Ah, cara, o co-op desse jogo vai ser fenomenal, mano. Propaganda enganosa? Ah, Bolsonaro, acho que não, hein, cara. Isso daí é a imagem do jogo mesmo. Essa é do jogo mesmo. Vai ser tipo Halo? Não. O visual é muito próximo, mas acho que a pegada do jogo vai ser outra. Eu acho que vai ser mais exploração, sabe? Lá vem a louca. Questions about Anthem since last year because we're all BioWare fans. So we're going to do something a little bit different for the rest of the show, and we're going to take a deep dive into Anthem. So I'm going to bring out some members of the BioWare team to chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Routsard. BioWare. Thanks, guys. Thanks for coming out today. Just got a little game to show, right? Yep. Mais uma batida de papo. So, Casey, we're going to go ahead and just jump right in and get started with you. So now, we know that you all started, or Casey, you started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. But before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Se eu não me engano, o BioWare é o mesmo esquema do Dragon Age, né? Do mesmo estúdio. Falei que ia embora, mas quando falou do Battlefield eu voltei na hora.
Ah, mano, os caras estão jogando isso aí no X, não vai ter jeito. Felipe, a gente vai ter que dar um upgrade nesse console, hein, cara. Olha pra galera jogando ali, velho. Olha a mascarazinha aí, que da hora, mano. Every time you came back and played it. We also wanted to do something where, if you wanted to invite your friends into it, then you could do that as well. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with stories sort of bolted on this side, but something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Your fans really love the stories from BioWare, but I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with, choices you get to make, and feeling like the story is about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. And that's what we've tried to do with. Eu imagino o seguinte, o background do jogo. A galera tá explorando novos planetas, monta uma basezinha num lugar e aí tem esse timezinho que vai explorar o planeta aí com essas armaduras super tecnológicas. Eu acho que seja isso, eu acho. O que você acha, Felipe? Acredito que seja alguma coisa de exploração. Tô entendendo tudo da entrevista. Relaxa com a entrevista, Pedrão. Vamos ver a galera jogar. Ô, Romir! Chegou o alívio cômico dos comentários. Ô, mano, essa armadura aqui da hora, cara. Vocês estão vendo off, é? É. Tá parecendo que vai ser uma parada de mundo aberto, não, hein? É, eu também acho que não. Se for, vai ser algo... Você faz missões e depois volta pra base. Se for, eu acho que vai ser algo muito próximo do Monster Hunter. Você tem um mini mundo aberto que você só vai seguindo um caminho que já tá pré-definido. Tá passando o que aí na tela? Tá passando a tiazinha loura. Uma arte conceito. É bonitão. Cara, tá, o gráfico tá de arrebentar, mano. Essa arte conceitual aí é a primária, né? Aí é antecipado, né? Sim. Meio cru ainda, né? Cara, o visual desse jogo tá fenomenal, mano. Fenomenal. Vai falar que vai criar um novo mundo. Tava comentando tipo Destiny, Warframe. Eu acho que vai ser algo assim, cara. Você faz a parada e volta pra baixo. E você vai explorar. Você vai chegar num mundo desconhecido e vai tentar colonizar, alguma coisa assim. É, imaginando no X, é. Cara, toda hora que aparece eles jogando, eles estão com o controle do Xbox na mão. Eu imagino que seja no X. Ó, Hulkbuster. Unknowable force called the anthem of creation, and the chaos of those things pushing against each other means that the world is constantly being reshaped in new and unpredictable ways. Yeah, violent storms, mutated creatures, gigantic monsters. It's a dangerous environment that you need to wear a suit of powered armor, a javelin, to be safe in. Vai passar raiva, né? Esse jogo tá espetacular. Oh, olha isso, cara. Now, we've seen all these different creatures, and Mark, you mentioned the storms. What's the process of creating a game like from scratch? Yeah, it's something we've done a few times at BioWare. Claro que os jogadores vão sentir uma nova experiência o jogo. Não entendi, Almir? Fala de novo. Não, o Maninho tá falando, não, os jogadores vão ter uma nova experiência. Ah, claro, sim. Se o jogo é novo. O jogo é novo, pô, que ideia. Isso aí é padrão. Na E3 do ano passado, quando tava acabando a conferência da EA, eles meteram um trailerzinho desse jogo e aí acabou. Aí falou, acompanhe mais amanhã na do Xbox. Será que eles vão fazer algo similar? É, na Microsoft. Cara, assim, a conferência da EA ano passado foi muita entrevista, cara. Só... Essa aqui tá muito próxima, viu? Chatíssima.
Tá muito parecido. Pelo menos estão mostrando alguma coisa de F, né? Que é um match esse jogo. Fala pro seu amigo traduzir pra nós, ó. O Xbox tá pedindo pra você traduzir, Almir. O Xbox Game. Ah, meu inglês é bem fraco. Meu inglês é inglês cangaceiro. Ó, pelo que ela falou aí, vai ter o mesmo efeito do BF lá, do clima, cara. Você vai estar jogando de boa, daqui a pouco tempestade. I mean, all of the moving parts in the dynamic world sound really cool, the way that they sound like they're going to come together. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes back to your character. So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy. Provavelmente você vai personalizar o personagem, né? Vai colocar várias armaduras diferentes, vai trocar peças das armaduras. O Xenigão vai usar armadura rosa, velho. Do jeito que ele anda ultimamente, é bem capaz. But on top of that, our ancient rivals, the Dominion, have Quero ver o que o Felipe vai aprontar nesse jogo, velho, porque no PUBG ele tá impossível. Felipe é praticamente um psicopata, mano, você é louco. Te contou não, o que ele fez ontem? Não, o que ele aprontou? Escapou do círculo da morte, fica agachado pra tela de longe, velho. Então... E o front, cabeça de Opa, que isso, cara? Quem já viu esse vídeo vai entender inglês bem fluente. Ó as armaduras, ó. Like Kathleen said, you're not your suit. You are a freelancer, a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage. Cara, o design tá muito bom, cara, muito bom. Vocês repararam que eles colocaram mais cores agora nas armaduras? As do ano passado não estavam tão coloridas assim, hein? So they each have their own unique abilities. So let's take a look at the Ranger now. The Ranger is a more general... Cara, olha isso, mano. Olha isso, cara. É fenomenal, velho. O cara detecta todos os alvos ali e senta porrada, mano. Ó, aí já é gameplay, pode crer. Ó. Cara, desabou tudo. Muito bom, muito bom. The storm looks like it's going to be my favorite. I'm sure you guys out there are picking your faves right now too. So the javelins look awesome, but we're going to take a couple questions right now. So Casey tweeted. O cara tá perguntando sobre customização, cores. Send us your questions, and the first one is going to be from tá aí, já tá mostrando. As a player who is all about Personalizando. making their character their own, what kind of customization options will be available in Anthem? As opções de customização. Ah, tá aí, ó. Vai mostrar agora. Javelin plays through gear and weapons, but also being able to personalize the way that it looks, both through paint jobs as well as changing the actual geometry of the suit itself. Cadê a roupa rosa do Xenigão? Do this as well. And because you're going to be using a javelin for a long period of time, we really want to be able to make Não falaram nada ainda. Tiraram do Battlefield. Não tem loot box, não tem premium. Aí, ó, monetization aí, ó. Acho que você tá assistindo mais adiantado que eu, meu. Pouquinho, né? Pouca coisa. Não vai ter loot box, não vai dar pra comprar poder nem nada. Sem vantagem, gastando dinheiro. Boa. É só estético, pelo jeito. Ah, cara, é porque eu acho que depois de todo aquele BO que deu no Star Wars Battlefront, uma galera da EA deu uma segurada nisso daí. New content for a long period of time, new story, new experiences. O próprio Need for Speed deu uma merda, velho, esse negócio de loot box. É, então. That's really all I wanted to know, I'm gonna be honest. All right, Casey, we talked earlier about this being a co-op experience. So can you tell me a little bit about how the team gameplay in Anthem is gonna work? Yeah, it really is about, you know, the fun of teaming up as a team of superheroes and working together. So, you want to get people together of different classes. So, cara, eu acho que vai ser um esquema de classes. Vai ter um. Tá animal, Pedro. Que foi, Almir? Não entendi. Jogar isso aí. Em co-op, né? Tá animal, cara. Tá, cara. Sim. Eu acho que vai ser um esquema de classe, mano. Vai ter um médico, vai ter um engenheiro, alguma coisa assim. Combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swimming and flying as well.
Todo mundo voando. Outro jogo que eu tô esperando muito é o The Walking Dead Overkill. Ah, esse daí parece que não é aquele The Walking Dead da Telltale, né? Vai ser mais próximo do State of Decay. Acho que esse Walking Dead vai ser em primeira pessoa, não? Será? Eu não vi nada dele ainda. Now, going out into an open world like this by yourself is going to be a little bit more challenging than if the team of 4 people. And we've really tried to balance the co-op experience to be fun, even for people that don't normally engage in this kind of thing. So I really hope that everyone. Cara, esse jogo tá prometendo demais, né? Okay, that's good to know. If you want to roll solo, you can, but it's just going to be a little bit more difficult. Well, I know you all are on the edges of your seats. How about we show a little gameplay? A Fátima Bernardes aí pra apresentar. All right, so Kathleen, I think you're going to set this up for us? I will. So, you and your friends have decided to play a mission called Scars and Villainy. The Scars have put together an acid-based super weapon, so you got to take them out. So you start in the Strider, which is like a giant walker. Será que esses aí são os inimigos? You have a conversation with your crew, Halleck, Faye, and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. Gameplay, né? And yeah, then you just get into your javelin suit and you head out with your friends. Gameplay. All right. Esse The Walking Dead vai ser em terceira pessoa, em mundo aberto, boatos que houve. Bicho, olha isso, os animais da água aí, cara. Go ahead and roll the gameplay now. Enjoy, everybody. Pera. Vai rodar na Frostbite, né, velho? Aí, ó. Engine. Olha esse efeito de água, mano. Cara, esse motor gráfico da EA, mano, é o que salva os jogos deles, velho. O gráfico fica muito bonito. Tá muito massa, velho. Vamos esconder os botões do PlayStation. Cara, olha o nível de detalhe do cenário, velho. Tem muita coisa na tela, muita. O áudio do cara, tá puta merda. Parte sonora também, ó. Muito louco. Isso é louco, velho. Será que vai ter algum jogo de terror? Ah, é bem possível, Xbox Gamers. Ó, o André. Fortnite 2 coming soon. E esse hype aí, André? E o Dudu, André, tá onde? Mano, olha o nível de coisa que estourou ali agora, cara. É muita coisa rolando no mapa ao mesmo tempo. Eu acho que meteram uma mistura de Destiny com Titanfall e fizeram esse jogo aí. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Eu não gostei dessa numeração quando a gente ataca, velho. Não, mas geralmente é personalizável, Mir. Você consegue tirar se você quiser. Ah. Olha ele correndo na... Nem precisa ser 4K. Caverna, cara. Ó. O cara ativou o escudo e saiu correndo, velho. Praticamente o Felipe jogando aí, ó. Mano, olha a lanterna, cara. Que louco. A iluminação ficou muito boa, mano. Cara, o co-op desse jogo, mano, até lançar eu vou ter que meter uma placa de captura. Não vai ter jeito. Quero ver a gente jogando e zerando isso daí ao vivo. Uma placa, Pedro, mas tem que ser uma que já suporte o X, porque quando tu atualizar o console já tá compatível também. Uma 4K, né? Isso. Caralho, bicho. Mano, olha esse combo, velho. Olha lá, ó. O cara meteu um teleporte ali, foi isso? Ó o Fênix. Ainda bem que eu sou do lado verde e vou jogar em 4K nativo, não fake. Com certeza.
What the hell was that? I think that was whatever laid all the eggs around here. The sound came from below your position. On the plus side, this definitely counts toward hazard pay. There's a trail of this acid gunk leading down. Follow it, and we should find the source. Cara, isso tem cara de que vai ser aquelas missões demoradas, que você vai demorar tipo 1h e pouco pra terminar, cara. Mas mesmo assim é aquele jogo que o tempo não passa pra você, né, velho? Você quando joga você com menos prazer, esperar. Né? Aí, ó. Mata, velho, ó. Ó o bichão, chefão aí, ó. É, Fernando. Muito bom, muito bom. Esperemos ansiosamente por esse jogo. Esse promete, hein? Yep, and that was actually just a short O PS4 é só pra Netflix. brought here to LA, so if you want to Netflix, sessão da tarde, só pra assistir. play, you can check out the game live. Pra rodar. Ó, dia 22 de fevereiro já. Ah, tá perto. Tá em cima, velho. Aí sim. fevereiro. Vou ter que agilizar Ih, essa velho, placa de 22 de captura. fevereiro. Olha matou 10 isso, gols, mano. viu? Matou 10 gols já da Sony, que se eu não me engano vai sair em fevereiro também. Putz, eles vão ter que mudar a data do Days Gone, mano. Ninguém vai deixar de comprar isso aí pra pegar aquilo. E geralmente eles gostam de fazer isso, né? Eles lançam jogos nas janelas que nenhuma outra produtora lança. Sem falar que o jogo só foi um downgrade pra É, também. Você não tá rodando no Play 2 Pro. Muito bom, muito bom. But you guys, EA has so much available right now. Now, for those of you keeping score, you can get your free trial of FIFA 18's World Cup today. And Andrew Tô falando do Access. free trial of Origin Access. Yarny is back with a buddy in Unravel 2, which is also available today. Plus, you can take on your friends in Command & Conquer Rivals starting today as well. Now, that's a lot of available stuff that's out today. Eles lançaram o Origin Access, tipo EA Access pra PC, né? Uma versão premium, que já vai ter todos esses jogos de lançamento aí. Falando da Copa do Mundo, será, não? Vai sair na FIFA. Apareceu os outros jogos também. É como de Conquer ali, ó. É, uma versão mobile. Passou uma gameplay agora há pouco. Ah, falaram alguma coisa do Unreal? Foi só. É, mostrou também a Unreal 2. Você jogou isso aí, Elmir? Sim, já lançaram. Foi? Eu gostei do primeiro, achei bom. É, eu não joguei não. Azulzinho agora. Cara, esse Anthem, mano, vai ser um senhor jogo, viu? Tô impressionado com o FIFA, velho. 11 jogadores de cada lado, uma grama, 2 traves, porra. Só me humilhado, né? Como é que foi? Hi guys, my name is True Boy. Welcome back to the stream. Now, I know the FIFA 19 was exciting. We saw that trailer. Champions League is coming to FIFA for the first time ever, but the World Cup is 5 days away. So what we decided to do is to have a tournament with some national teams, England, Mexico, Germany, and the USA, and decide who will be the champions of the Creators Vou Cup. mostrar aquele Copa do Mundo da FIFA aí agora. Já acabou, já acabou. É, tá pra acabar o Xbox. Acho que agora é só um... Nossa, velho, que caras gays, velho. Cidadãos do México. Olha isso, velho. Se fosse um filho meu, dava uma pisa no... Você é homem. I've really enjoyed it. I think what they've done is brilliant. I'm really enjoying it. Obviously, you get the chance to win the World Cup. I've been able to do that, so it's probably the closest I'm going to É, vai rolar uma jogatininha. O dos Estados Unidos, com 2 celulares na... Ah, Deus, não dá pra mim não, isso aí. O cara tá com tanto cordão no pescoço, velho, vai ter escoliose depois do jogo. Platinum recording hip hop artist and also future star of the Teen Titans Go movie as well. Yeah.
Muito bom a conferência, o Anthem ficou da hora, o BF ficou da hora, mas é só isso aí que a gente tava esperando. E o FIFA ficou da hora, hein? Não, mas o FIFA é... Como é que é, amigo? 11 de cada lado, 2 traves. 11 de cada lado, a grama verde, 2 traves. E o Thiago lá narrando. Olá, olá, olá. YouTube, Instagram, you name it. Don't forget Netflix. He's on Netflix now. What has stepped up? Yeah, I'm playing the real world now. Ó, estão jogando no PS4. Olha os cabinhos pendurados, ó. Olha os cabinhos pendurados. Também se o PS4 não rodar a FIFA, tá fudido. A gente respeita o cara pelo controle que segura, né? Ó. Os carinha aqui desse nível aí, ó. Essa roupinha aí, esse controlinho na mão aí. Ninguém vai comprar Days Gone se não adiarem ele de novo. Porque se lançarem o Anthem no mesmo dia que o outro filme da Sony. Isso aí é meio, cara. Ela sempre faz isso, né? Ela lança os jogos nas datas que ninguém mais tá lançando nada. Senão não vai vender o pouco que já vende. Um pouco em relação ao número de consoles que eles dizem que estão vendendo aí, né? Eu fico maquiando as vendas. Rapaz, vou te contar, se eu jogasse FIFA fazendo zoado desse jeito aí que nesses caras tá fazendo, velho. Deve estar falando de maquiagem, de unhas, cabelo, enfim. Futebol não é não. Esse aí já é o FIFA 19? Não, acho que é a DLC da Copa do Mundo. Mas, velho, tá impressionante, viu, velho? Realmente tá do jeito que eu falei. Grama verde, 2 traves, 11 de cada lado, uma bola. Caralho. Tô impressionado, ó. Adeus, ó. Xbox vai destruir a Sony, com certeza. Ah, cara, vai ser a briga de sempre, né? Não tem jeito. Eu não sou acionista da Microsoft, meu negócio são jogos, então tô muito satisfeito com o que eu venho jogando desde é isso aí, 2014. Ó a viadagem do cara comemorando o gol. Puta merda, cara, olha isso. É jogador de PlayStation, né, mano? Olha o gol! Nossa! Uau! O cara nunca fez um gol na vida, velho. Meu amigo tem PS4. Quando eu mando eles provarem que PS4 é melhor que Xbox, eles não provam. Cara, não adianta, mano. Essa briga aí já perderam. Lá em 2013, todo mundo falava disso. Agora fica todo mundo caladinho. O papo era resolução, cara. Rise rodando a 900p com Shack Bird pra 1080. Aí disseram que o Watch Dogs ia rodar 1080 60. Da acabar ficou 30 FPS. Nas duas plataformas. Foi, cara, do parte da Sony lá foi mentira atrás de mentira, mano. Só enrolação. Era pra compartilhar a conta com 10, velho, hoje em dia. Fudeu tudo. Ó, mano. Quase, hein? Tu sabe como era que ia ser esse esquema aí de DRM? Eu acho que o Giba me comentou alguma coisa, cara. Sim, cara, isso é tão bom, cara. O cara poder compartilhar a conta com 10, pagando o preço de um jogo e todo mundo podendo jogar o mesmo jogo. Mas o que aconteceu pra travarem? Não ia poder emprestar jogo usado. Aí a Sony usou aquele marketing do... o controle ia ter que estar conectado todo o tempo, atualizado, né? Aí a Sony usou o marketing de emprestar o jogo e tal, não precisava de internet. E não precisava do Kinect, enfim. Do Kinect realmente eu concordo que foi um tiro no pé aquilo ali. Tanto é que a Sony resolveu tirar o PSI, né?
Verdade. Aí a grande vantagem disso, tirou o que ia dar errado e baixou $100 do preço do console, entendeu? Então, como o Xbox era mais fraco, né, o Xbox padrão, pouca coisa, mas que ele ia ter parte do processamento. Era 0.2, 0.3, alguma coisa assim, cara. Mas ele ia ter o processamento em nuvem, cara. Aí que fudeu a Microsoft, né? Ia ser processado tudo no console, entendeu? Teve que rever a estratégia. 2013 era papo de pixel, agora que eles viram o poder do Xbox não falam nada, baba ovo da Sony. Eu tenho o Kinect. Eu também tenho o Xbox, usei ele pouca coisa, eu usava mais para comando de voz. Mas realmente é um periférico que não... Depende muito do dono, entendeu? Mas se o Xilingão quiser dançar o Just Dance, eu mando meu Kinect pra... Rolaram os campeonatos de Just Dance aqui em casa, inclusive o Giba foi o campeão, depois eu mando o vídeo pra vocês. Ô Giba, pô, tá apresentando, hein? Aí, Felipe, o Giba é melhor do que você no jogo, hein? A não ser que o Felipe treine, né, velho? Dá meia horinha pra ele que ele resolve isso daí. Vai que sangalo. A câmera é boa pra fazer stream, é verdade. Atualmente é só pra isso que eu tô usando ele, cara. Quando eu faço do Twitch direto do Xbox, vai com a câmera. Ah, e pra encontrar fantasma também, importante. Tem um adaptador pra usar ele no X, velho. No X não tem entrada. Não tem entrada, né? Porque ele já tinha saído de produção, né? Nem no S também não tem que ter um adaptador. O adaptador é o que? Transforma ele pra USB? É uma gambiarrazinha, né? Tipo uma fonte com negócio lá USB e tal. Fica feioso, cheio de fio, é uma merda. Sério. Caralho, que golaço, velho. Os caras são viados, mas fizeram um golaço. Esses caras dos Estados Unidos são ruins, viu, velho? Ó, aí sim, o cara brincou na área do maluco bonito, mano. Mas o Estados Unidos não passa do meio de campo, velho. Agora põe um NBA aí pra você ver se não se inverte. Ah, você é louco. Qual será o próximo Xbox? Cara, eu acho que acabou esse negócio de próximo Xbox, mano. Os caras só vão lançar uma versão mais potente, rodando os jogos que todos rodam. Vai de você agora saber se você vai querer subir ou não. Como o celular também, né? É, exatamente. É que o celular depois de um tempo também você não consegue mais rodar nada que rodava no antigo. Assim como o videogame, né? Os jogos do... Não roda um jogo desse no 360, né? Quer dizer, o FIFA roda, né, velho? Mas... Um Anthem, um negócio e tal. Eu acho que o que eles vão fazer é esses upgrades, essas versões premium. Daqui a pouco o X vai ser o de entrada e o próximo vai ser o premium. Por aí vai. Exatamente. Não é mais fácil dar outra bola para o outro time? Olhei. Olhei. Mano, ó, os caras só atacam, velho. O outro time não consegue reagir em nada. Não vai chegar nem no meio de campo, ó. Não vai chegar nem no meio de campo. O cara não... Eu sou ruim no FIFA, mas se eu for ruim desse jeito aí, eu fico trancado em casa. Não... Passar uma vergonha dessa na E3, né, Almir? Olha o chute do cara, velho. Olha o chute que o cara deu, velho. Ah, o meu Xbox é o Fat. O meu também é o Xbox Games. Eu pretendo migrar pro X nos próximos meses aí, mas... vai depender de alguns retornos. Né? Qual que é a estratégia, Almir? Comenta aí. Você chegar pra esposa, dizer que é um investimento, que trabalho e tal. Ela pode ajudar, chegar junto. Amor, aquele negócio todo. E aí você compra e despista, né? Cara, é uma estratégia a ser seguida. Vai ter mais jogos ou vai ser só FIFA? Eu acho que isso daqui vai ser a última atração deles, o Xbox Games.
Cara, mas essa conferência deles aí já tá rolando 1h34, mano. Eu vou assistir o jogo do Fortaleza que tem mais futuro. Eu vou saindo aqui da live, mas mais tarde eu tô indo pra PUBG, viu? Beleza, eu vou encerrar essa live daqui a pouquinho. Depois é PUBG também. Vai ter PUBG mais tarde? Vai, com certeza. Comunique, por favor. Pode deixar. Ah, o cara ruim? Ave Maria, não, vamos embora. Tchau, valeu. Só para vocês terem uma ideia, para o hardware do PS4 Pro chegar no Xbox One X, teria que adicionar um PS4 Slim ali para chegar no monstro. Então, cara, se lançar um PS5, no máximo ele vai empatar com o X. Eles não vão conseguir fazer um cara muito superior, que nem a diferença entre o X e o PS4. E o PS4 Pro, esquece. No máximo que eles vão conseguir é empatar. Os caras estão brincando, mano, olha isso. Where's the offense? Where's the offense? He's going, he's going. Are you going or am I going? You go, you go, you go. Filter it. Vai ter live mais tarde? Provavelmente sim, Pedrão. Aí é a programação normal, jogatina. Go, 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 go. You're faster, you're faster. Big mistake. He's good at defense, bro. Oh, it's offside. Offside. Goes the out the door. Opa. Yellow card for the... I knew it. Down to your... Opa, o que aconteceu? Galerinha, eu vou encerrar por aqui. Acho que não vai ter muito mais além disso. Muito obrigado aí para quem acompanhou. A gente se vê na próxima. E não esqueçam que amanhã tem live da Microsoft, tá? Conferência da Microsoft. Amanhã às 17h. Falou para vocês, valeu e até!